Bom dia, galera! 15 de março de 2021, são 4h44 da manhã e eu sou o Luiz Neto. Hoje eu vou apresentar uma lista para vocês do que um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: são os 7 medos básicos do ser humano. E uma das formas desse medo se representar é no processo de decisão de cada um de nós. Bom dia, Luiz! Seja bem-vindo nessa caminhada aí diária. O medo, quando ele aparece no nosso sistema, ele tem a função básica de nos proteger. Então, ele é fundamental aí para nós passarmos pela adolescência, para nos ajudar a compreender nossos limites. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente nessas manhãs que para você é tarde, né? Você está do outro lado do planeta. Então, esse autor vai falar sobre os 7 medos básicos do ser humano. E como eu disse, o medo tem a função de proteger, e eu entendo também que quando a gente compreende melhor o medo, nós também nos desenvolvemos a partir dele. Então ele vai dizer que existe o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da dor física e da doença, o medo de perder o amor, o medo da liberdade, o medo da velhice e o medo da morte. Luiz, e de forma prática, o que é que isso significa? Eu vou analisar 2 dos medos agora. O medo da pobreza. Imagine você negociando um preço com alguém. Sabe aquelas pessoas que, quando estão lidando com desconto, acabam não conseguindo calcular bem o valor dos seus serviços? Porque o medo da pobreza é tanto que todo tipo de desconto que o seu futuro cliente pede, a pessoa acaba cedendo. E um dos motivos é a incapacidade de ter uma boa negociação, que pode ser oriunda desse primeiro medo, o medo da pobreza. Então a pessoa oferece X, o cara oferece Y, ela aceita, acaba fazendo mal aquilo que ela se propôs a fazer, o cara não reconhece o trabalho dela e ela não entende por que aquilo não está funcionando, mesmo ela tendo se preparado tanto, porque o processo começou viciado, que foi por causa do medo que ela aceitou as condições daquele futuro cliente que acabou se tornando cliente, e o cara lá, ela não deu tudo porque o sistema dela não aceitou, não entendeu ser justo, e acaba que a pessoa não consegue dar o seu melhor. E o segundo medo que ele propõe é o medo da crítica. E aí, esse medo da crítica, ele afeta de tantas maneiras que um bate-papo só não seria o suficiente. Vou dar um exemplo bem simples. A nossa incapacidade de dizer sim para a gente e não para os outros. E tá aí uma representação perfeita do medo da crítica. É quando a gente tem dificuldades de priorizar algumas coisas, e quando alguém nos passa uma demanda, a gente de imediato diz sim para o outro e não para a gente, nos sobrecarregando e nos afastando daquilo que a gente acha importante. Vamos imaginar um ambiente de trabalho onde você executa bem as suas atividades, de repente uma pessoa que não é muito organizada e não consegue lidar bem com o tempo, acaba lhe entregando uma atividade que ela não fez, e você, por medo de ser criticado, você recebe aquela atividade que muitas vezes não tem a ver com o seu acordo profissional. Aí você passa do horário, deixa de estar com a sua família, chega exausto em casa, no outro dia e começa o ciclo. Você, por ter chegado mais tarde em casa, você não dormiu o tempo que você acha que é suficiente, você chegou meio irritado, discutiu com a pessoa que você ama, não deu atenção aos seus filhos,
tudo isso se torna um ciclo porque você não deu atenção a esse medo da crítica. E aí o medo da crítica é um medo que também origina a autocrítica. Eita, e se eu disser não e for demitido? Existem coisas, aí esse medo vai ser vinculado ao medo da pobreza. Se eu for demitido, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, e aí começa o ciclo que se vinculam todos esses medos. Então é isso, galera. Hoje é segunda-feira, primeiro dia útil do lado profissional, porque a semana de fato começou ontem. E você pode ser produtivo qualquer dia da semana, basta você ter essa perspectiva para a sua vida. Tenham uma excelente segunda-feira, vão em busca dos sonhos de vocês e contem comigo e vamos pra cima, galera!